Que o Senhor fale com a gente, que trabalhe em nossos corações, que o Senhor venha nos tratar, ó Pai, em nome de Jesus. Opera maravilhas, faz, Senhor, coisas extraordinárias no nosso coração, no meio da tua igreja, no teu povo. Senhor, atende aquilo que é pessoal, particular, mas, Senhor, traz crescimento espiritual, renovação da fé, em nome de Jesus, e que todos possam experimentar aquilo que o Senhor tem para dar. Portanto, Senhor, essa noite nós clamamos: dá-nos olhos para te ver, ouvidos para te ouvir e um coração pronto a te obedecer. Nós declaramos que todos quantos ouvirem essa palavra entenderão, e aqueles que a aplicarem em suas vidas serão mais felizes e abençoados, em nome de Jesus. E quem crer nisso diz amém, amém e amém. Bem, a igreja é a única instituição do mundo que fala mal dela mesma. Você já percebeu isso? Existe um corporativismo em várias instituições e ninguém ousa. Geralmente você não vê programas de médico falando mal de médico, policial falando mal de policial, político falando mal de político, mas a igreja sabe falar mal da igreja. Existem dois aspectos nisso, um bom, outro ruim. O bom, que é positivo, é o seguinte: nós não escondemos os nossos erros. Nós não queremos fingir, ao contrário do que muitos dizem, que sim, nós somos muito certinhos, sim, nós somos perfeitos, sim, nós dizemos que somos os tais. Nós não dizemos isso, nós não fazemos isso. E quando a gente expõe os problemas da igreja, as falhas da igreja, o que nós estamos fazendo é tratando a igreja, porque nós entendemos, se existe pecado, se existe falha, o Senhor quer tratar cada uma dessas falhas. Você pode dizer amém? Amém. Agora, o aspecto negativo de se falar mal da igreja é o seguinte: cuidado, dobra a tua língua quando falar da noiva do Cordeiro, porque você pode se meter numa encrenca. Então a gente pode denunciar o pecado da igreja a fim de tratá-la, mas a gente não pode brincar com o erro dos outros, com o pecado dos outros, com aquilo que fizeram de ruim, denigriram e mancharam a igreja, porque falar mal da igreja é falar mal de si próprio, falar mal de si próprio é falar mal da noiva de Cristo, e a gente precisa sim ser coerente e ter muito cuidado. Jesus deixa muito claro, estilo de vida é uma expressão que eu não gosto. A palavra de Deus fala de novidade de vida. Então, assim, viver uma vida em alto padrão significa novidade de vida e não estilo de vida. Você não foi chamado para ter um estilo de vida diferente. Você foi chamado para viver novidade de vida. Você pode dizer amém? Amém. Ok. E aí a gente se depara com algumas situações em que dentro da igreja a gente precisa viver o extraordinário. E aliás, o tema da campanha Extraordinário é para despertar em nós que existe algo maior, mais forte e melhor à nossa disposição para a gente viver em todas as áreas da nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, o Senhor espera isso de nós, da sua igreja. Mas ao mesmo tempo que nós podemos viver o extraordinário, existe também o ordinário, que faz parte da nossa vida cotidiana. Eu quero ler um texto que vai basear tudo aquilo que nós vamos estar dizendo essa noite. Mas antes, eu quero... o nosso tema é ordinário ou extraordinário. Ordinário ou extraordinário. Ok, Lucas capítulo 6, do 27 ao 36, diz: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija
exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Eu já esperava não ouvir nenhum amém, porque o texto é pesado. Jefferson, Raíssa vão estar apresentando uma sketch. Grande Jesus! Fala, mestre! Fala, Raíssa, e aí, tudo bom? Tudo ótimo, Jesus! E aí, fala qual é a boa? Senta aí que a gente vai conversar um pouco. Ah, tá. E aí, você já está preparada para começar a deixar de ser ordinária para ser extraordinária em suas atitudes? Não entendi como é ser ordinária. Eu já sou extraordinária, Jesus. Ordinário, mas que precisa dessa campanha aí, ó, é o Helder, Simone, irmã Nevinha, o Léo, eles precisam disso, eu não preciso não. Eu já sou extraordinária por natureza, não preciso disso não. Você tem certeza do que você está falando? Claro que eu tenho certeza! Eu sou extraordinária das galáxias. Poxa, Jesus, você estava lá na minha criação, sabe que eu sou extraordinária. Claro que não. Sabe por quê? Você lembra da Maria? Naquele dia que aconteceu aquela situação, aquele atrito, aquela briga, aquela discussão lá, eu não vi você indo até ela pedir desculpa. Então, o Senhor é onipresente, é onisciente, sabe todas as coisas, viu que eu estava certa, né? Viu que ela estava errada, lógico. Então, se ela estava errada, ela tem que pedir desculpa. Eu não sei o que tem que ir atrás dela, não. Mas essa é o tipo de atitude de um crente ordinário. Eu esperava de você uma atitude extraordinária, mesmo sabendo que você estava certa, de você ir lá e pedir desculpa para ela. Ah, tá. Duvido que a Sinês faria isso. Mas olha só, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto pra gente não cair nessa situação. Vamos falar sobre ajudar. Ah, não, mas ajudar eu ajudo a quem merece ser ajudado, né? Porque assim, eu também não vou ser ajudando todo mundo, é porque eu sou preta que eu vou ser mucama não, lindo. Não é assim não, entendeu, hein? Deixa eu falar uma coisa pra você. Lembra da Dani? Eu não vi você ajudando ela. Lógico. Ai, Jesus. Não é possível, quando você tá achando a Dani é falsa, que nem nota de R$3. Ela chega, ai, amigão, mas por trás fala mal de mim, entendeu? Ela é inimiga. Eu vou ajudar um inimigo? Eu não, fala sério. Mas eu já disse pra você que isso é uma atitude de um crente ordinário. A atitude de um crente extraordinário é ir lá e ajudar ela, porque eu te ensinei em minha palavra que nós devemos ajudar e fazer o bem até para os nossos próprios inimigos. Duvido que o Daniel ia fazer isso. Tá, sei. Tá. Olha só, vamos fazer o seguinte, porque você não está melhorando de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte, na Igreja Batista Recomeço vai começar uma campanha lá chamada 40 Dias Extraordinários. Eu tô vendo que você precisa melhorar. E por acaso essa primeira semana vai ser sobre atitude. Toma aqui e vai pro culto para ver se você lembra de alguma coisa. Calma aí, Jesus. Espera aí, eu vou melhorar um cadinho. Calma aí, vem cá. Pode aplaudir. Ok. Resumidamente é isso. Pronto, vamos orar, vamos embora. Tchau, Deus te abençoe, boa semana. Bem,
Eu quero dizer essa noite algumas coisas que precisam preparar esse caminho de um tempo extraordinário com Deus na nossa própria vida. E diante daquilo que nós vimos aqui, da leitura da palavra de Deus, eu quero dizer basicamente 4 coisas. E a primeira delas é um chamado para ser diferente. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: eu tenho um chamado para ser diferente. Ok? Lucas 6, versículos 32 e 33, nós lemos, diz assim: que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. Aliás, você pode repetir a segunda parte? Vamos lá, então vamos lá. Que mérito... Não. Eu gosto de provocar. Você vai dizer assim para quem está ao teu lado: até você faz isso. Melhor assim? Vamos lá, vai. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Diz para quem está ao teu lado. Até você faz isso. Beleza. Até você faz isso, filho. E que mérito terão se fizerem um bem àqueles que são bons para com vocês? Vai, de novo. Até você faz isso, filho. Jesus disse: até os pecadores agem assim. Até os pecadores agem assim. Agora é interessante que quando Jesus fala que até os pecadores agem assim, ele estava olhando para os discípulos com outro olhar. Se ele disse: olha, até aquelas pessoas fazem assim, o que ele estava dizendo que: ei, discípulos, apóstolos, vocês não são assim. Ei, igreja, vocês não são assim. Os pecadores agem assim, vocês não. E aí, quando Jesus os chama de pecadores, imediatamente ele está nos colocando num grupo diferente. Gente, nós não somos pecadores, porque nós não fomos chamados para viver em pecado. Nós não fomos chamados para viver pisando na lama, pisando na bola e vivendo, fazendo bobagens, ainda que a gente faça. Ainda que frequentemente a gente pisa na bola, a gente escorrega na lama, a gente fala o que não deveria. Mas enfim, essa não é a nossa natureza. Quando Jesus diz assim: olha, eles são pecadores, Jesus estava querendo dizer para os discípulos: ei, vocês são santos. Você pode levantar uma das suas mãos, talvez meio constrangido, diga assim: eu sou santo. Eu tenho batalhado com respeito a esse conceito no meio da igreja há muitos anos. Porque sim, santidade é uma identidade. Você é santo. E como vive um santo? Ele vive uma vida pura. O santo vive e enxerga a vida do ponto de vista de Jesus, com os olhos de Jesus. Ele lida com os problemas, ele lida com o pecado, ele lida com as adversidades exatamente como Jesus o faria. Então, a gente não foi chamado para ser igual aos outros. E repito, e Jesus faz essa diferenciação muito clara. Querido, olha só, se você trabalha em uma empresa, você não foi chamado para ser igual a todos os seus colegas de trabalho. Alguém me entende aqui? Diga amém. Amém. Se você é patrão, gerente, chefe, você não foi chamado para ser igual aos outros patrões, gerentes e chefes. Alguém pode dizer amém? Amém. Sabe, o Senhor nos chamou para sermos nós pais melhores, maridos melhores, mulheres melhores, mães melhores, filhos melhores. Sabe por quê? Porque nós não somos iguais aos outros. Sabe aquela resposta que nós um dia também demos para os nossos pais? Quando eles disseram para nós: eu não quero que você faça isso. O que a gente dizia? Mas todo mundo faz. E o que papai e mamãe dizia? Você não é todo mundo. Você pode virar para quem está do teu lado e lembrar ele desse recado: você não é todo mundo. Diga aí para 2 pessoas aí, por favor. Diga: você não é todo mundo. Você é diferente, o teu chamado é diferente. Sabe, a segunda coisa que eu quero dizer essa noite é: viva num padrão extraordinário. Você pode dizer isso? Vai. Viva Padrão extraordinário. Ok. Olha só o que diz Lucas 6, 27 e 28. Diz assim:
Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam. Segura aí. Orem por aqueles que os maltratam. Olha aqui. Ser diferente exige um padrão diferente. Sabe, ser diferente necessariamente vai exigir de você ser incomum. Vai exigir de você ser extraordinário. Porque Jesus chega com essa conversa difícil de engolir. Ele diz assim: ei, ame os seus inimigos. Ele diz: faça o bem por aqueles que vos perseguem, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem também por aqueles que não merecem. Sabe, fazer isso e viver nesse nível, experimentar esse padrão, não é algo ordinário, é algo extraordinário. Porque a verdade outro dia, aliás, eu disse isso aqui: o que a gente faz com o inimigo? O que a gente pensa sobre inimigos? O que a gente quer para os inimigos? Jesus chega para nós e diz assim: ei, peraí. Até os pecadores agem assim. Eu chamei vocês para viver um padrão diferente. Eu chamei vocês para viver uma outra história. Eu chamei vocês para serem extraordinários. E é por isso que depois do versículo 36 ele diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Você pode ler essa frase comigo? Vai. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Jesus está nos convocando a viver esse padrão extraordinário de uma maneira muito prática, sabe, muito aplicável à vida. É simples do ponto de vista de entender. É assim que se faz e pronto. E aí ele diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Porque agir com justiça é uma atitude incomum. Agir com justiça é ordinário. Diante das relações do dia a dia, da família, dos casamentos que se azedam, que tem problemas, dificuldades, das relações do trabalho, no trânsito, no dia a dia, ser misericordioso é uma atitude difícil, mas o tempo todo nós temos a oportunidade de sermos misericordiosos. Mas sabe de uma coisa? A gente gosta de justiça. A gente quer ser justo. Então assim, a gente quer pagar na mesma moeda, não é assim? A gente quer devolver o bem sofrido, mas também quer devolver o mal sofrido. Mas Jesus, mais uma vez, ele diz assim: ei, até os pecadores agem assim. Vocês não são assim. Vocês são de uma outra categoria. Eu chamei vocês para viver uma outra experiência. Por isso, agir com misericórdia é agir de maneira extraordinária. Quem o que alguém merece. Porque diante das injustiças sofridas, devolver o que a pessoa merece é devolver a ele exatamente aquilo que ele fez contra nós. Aí Jesus diz: sejam misericordiosos. Você não vai dar o troco. Você não vai dar a volta na mesma moeda. Por isso, o nosso chamado foi para viver em um padrão de misericórdia. O nosso chamado foi para aplicar a nossa vida um padrão extraordinário, diferente dos outros, diferente do mundo, em nome de Jesus. Eu quero te dizer uma terceira coisa: para ser extraordinário,
precisamos sair do ordinário. Você pode dizer isso comigo? Vai. Para ser extraordinário, precisamos sair do ordinário. Sabe, a gente precisa entender e aceitar que a vida de um cristão precisa ser vivida nesse patamar. A gente precisa compreender de fato que esse é o chamado de Deus e parar de dar desculpas a respeito dos nossos comportamentos, daquilo que a gente deixou de fazer, justificando o que nós não fizemos a partir de nós mesmos e não a partir de Jesus e de sua palavra. E aí, a gente deve buscar isso. Queridos, olha só, todo mundo sabe ser ordinário. Eu repito, todo mundo sabe viver no ordinário. Isso a gente sabe. O que a gente vai ter que aprender em nome de Jesus é agora subir um degrau, ir para um outro nível, porque o Senhor está nos chamando para uma vida extraordinária. Você pode dizer amém? Amém. E aí, quero te dizer que a gente deve se esforçar em deixar de ser comum, para a gente começar a ser pessoas incomuns em nome de Jesus. Isso vai exigir de nós aplicação, esforço. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso não é simples, não é fácil. Isso não é natural, é sobrenatural. Isso não é comum, é incomum. O Senhor tem nos chamado a encarar nesses dias esse desafio, sabe? Mas existem pelo menos duas coisas, mas eu vou dizer três, que nos impedem da gente ser e agir de forma extraordinária. A primeira delas é temperamento. Sabe, toda e qualquer pessoa com temperamento forte, explosivo, vai agir com justiça. Porque pessoas com esse tipo de temperamento são dominadas pelo temperamento. E aí, elas querem muitas vezes agir com justiça, mas muitas vezes elas agem com vingança. Portanto, qualquer pessoa que tem um temperamento forte, explosivo, precisa clamar ao Senhor. Precisa clamar ao Senhor pelo fruto do Espírito Santo. Precisa clamar ao Senhor por mansidão, sabe, por temperança, por domínio próprio. Precisa pedir a Ele: Senhor, eu não consigo. Mas existe uma segunda coisa, que muitas vezes é o que impede experimentar a vida no extraordinário. É por isso que a gente precisa deixar o ordinário, é o temperamento, mas também são os valores. Gente, nós precisamos reaprender. Nós precisamos reaprender. A nossa bagagem cultural, a nossa formação de personalidade, o nosso modo de agir e reagir diante das adversidades da vida, foram todas forjadas e construídas ao longo da nossa história. E a gente aprendeu a ser o que nós somos, muitas vezes com a família, com pessoas perto de nós. A gente aprendeu a fazer do jeito que a gente faz, diante daquilo que a gente viu. E a gente precisa agora reaprender com a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. A gente precisa se permitir ser desafiado a ler Lucas capítulo 6. E diante de tudo aquilo que Jesus nos apresenta, a gente precisa entender: ei, isso aí é para mim. Deus está falando comigo. E aí, sabe, a gente frequentemente exige que as pessoas que elas mereçam a nossa bondade. Eu já ouvi, por exemplo, a respeito de perdão, alguém dizendo: quando fulano merecer o meu perdão, eu vou perdoar. Sabe quando vai merecer? Nunca, porque fulano eu conheço, é ordinário mesmo.
em todos os sentidos da palavra, tá bom? Não vai merecer nunca. E sabe o que você vai fazer? Nunca vai perdoar, porque fulano nunca vai merecer. E a gente vive um padrão em que o outro precisa merecer, para que a gente seja bom para ele, sabe? A gente faz o bem para eles agirem bem conosco. Mas Jesus diz assim: ei, até os pecadores agem assim. Você está fazendo igualzinho eles. Você está se comportando exatamente como eles se comportam. Mas lembra do teu chamado? Diz o Senhor: eu te chamei para ser extraordinário, em nome de Jesus. Você recebe isso para a tua vida, querido? Amém? Amém. Nós fomos chamados e desafiados. Há poucos dias eu disse isso aqui. Não disse não, eu escrevi, desculpa. O Evangelho é um desafio. O Evangelho é um desafio. E quem olha para Lucas capítulo 6 e não se sente incomodado ou impactado com isso, porque o Senhor está falando conosco. Agora, olha só, versículo 35 de Lucas 6 diz assim: porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Você pode ler isso aí? Está falando de Deus, vai. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Ok, provoca quem está ao teu lado, diga assim: e você, irmão? Ele é bondoso para os ingratos e maus. E a pergunta é: e eu? Nós temos um Deus extraordinário. Você pode dizer amém? Amém. Nós temos um Deus extraordinário. Mas sabe a verdade? Deus muitas vezes tem filhos ordinários que ainda não entenderam que esse padrão é para os seus filhos. Sabe, Deus não é comum, porque Ele é bondoso para os ingratos. Com certeza alguém já disse essa frase aqui: nunca mais ajudo fulano de tal. Vai se revelando agora em nome de Jesus. Nunca mais ajudo. Por quê? Eu ajudei, eu abençoei, eu fiz, e nem me disse um obrigado. Agora, você já perdeu a conta das vezes que você esqueceu de dizer: valeu, Jesus, obrigado. E sabe que você continua sendo abençoado? Sabe que Jesus abençoa a quantidade, assim, uma infinidade de crentes ordinários, todos os dias e toda hora, e não é por causa deles, é porque Deus é extraordinário. Ele é bondoso para com os ingratos. E os maus? Alguém conhece uma pessoa ruim? Aí, bem má. Eu conheço uma pessoa que parece aquelas megeras de novela, sabe, que é ruim mesmo, que é ruim. Parece atriz de novela fazendo o papel da megera. É má demais. E Deus continua abençoando. Por quê? Porque eu sou ordinário, mas Deus é extraordinário. Ele é bondoso para, inclusive, com os maus. Esse é o nosso chamado, gente. Sabe, ser extraordinário está longe de ser natural. Repito, ser extraordinário é sobrenatural. Por isso que a gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, está difícil chegar até aí, está difícil subir esse degrau, chegar a esse nível. Tem misericórdia de mim. Eu preciso do fruto do Teu Espírito. Haja em mim, querido, porque esse é um chamado para a nossa vida. Essa não é uma escolha que você teve. Deus não te deu uma opção: ou faz, ou é ou não é. Deus nunca disse para você: ok, você pode escolher ser ou não ser. Esse é o nosso chamado. Você está me ouvindo aí? Pode dizer um amém? Amém. Em nome de Jesus. Portanto, querido, está na hora da gente abandonar o que é ordinário
para a gente ser extraordinário. A última coisa que eu quero dizer é: o que ganho quando sou extraordinário? A gente poderia fazer essa pergunta de uma outra forma, né? Por que eu deveria ser extraordinário? Por que eu deveria ser extraordinário? Certa vez, Pedro, lá em Marcos capítulo 10, Pedro está junto com os discípulos e fala com Jesus: Jesus, e aí? Olha para os seus colegas apóstolos e diz assim: o que vai ser de nós? A gente deixou tudo para te seguir, e agora? A verdade é que a gente sempre quer ser recompensado, até quando a gente faz a nossa obrigação. A gente sempre quer ser abençoado, quando na verdade o bem que a gente faz nada mais é do que a nossa obrigação. Ser extraordinário é a sua obrigação. Você pode dizer isso a respeito de você mesmo? Coloca a mão aí no teu coração e diga assim: ser extraordinário é a minha obrigação. E Pedro faz essa pergunta para Jesus: e aí, Jesus, como é que vai ser da gente? Porque a gente está sempre buscando uma recompensa. Deixa eu abrir um parênteses e dizer uma coisa aqui. Ser extraordinário não compra as bênçãos de Deus, ok? Assim, você passa de um nível para outro, porque ser extraordinário fala em viver mesmo, na prática do fruto do Espírito, e uma vida de santidade. Ser extraordinário fala de testemunhar devidamente de Jesus para o mundo e dar um bom testemunho para todas as pessoas. Mas olha só, gente, isso não compra as bênçãos de Deus, porque ser extraordinário não nos faz merecedores. Se você melhora, você não é mais merecedor hoje do que era antes, quando estava pior. Você está me entendendo, amém? Ok, se você dá um upgrade na sua vida espiritual, você não é hoje mais merecedor do que você era antes, porque tudo, logicamente, é fruto da graça de Deus. Agora, ser extraordinário simplesmente significa que, dentre as coisas que podem nos atrapalhar a receber as bênçãos de Deus, o pecado não vai nos atrapalhar. Você pode dizer amém? Porque quem vive no nível extraordinário vive em santidade. Isso significa que, exatamente como o escritor aos Hebreus, capítulo 12, que fala sobre a gente se desembaraçar do pecado, isso não vai acontecer. Então o pecado não vai me atrapalhar a receber e a desfrutar das bênçãos de Deus. Mas olha só o que Lucas 6, 32, 33, 34 diz: olha, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? E se fizerdes bem, ok, vamos ler todos juntos, vai lá, todos, do início, vai. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Veja que Jesus está falando sobre uma recompensa. É importante, mais uma vez, dizer isso. Você não vai receber simplesmente porque viveu o nível do extraordinário. Você só não será impedido de receber porque você está vivendo o extraordinário. Impedimento, diabo, pecado, mundo não vão impedir em nome de Jesus. Agora, no versículo 35, ele diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Eu gostaria que você lesse comigo. Vamos todos, vai. Amem, porém, os seus inimigos.
façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber Nada de volta. então a recompensa que terão será grande, e vocês serão, porque Ele é bondoso, Para com os francos e maus. Ok. Jesus aqui fala sobre duas recompensas. A primeira delas, ele fala que nós seremos filhos do Altíssimo. Filhos do Altíssimo. Eu até gosto dessa maneira superlativa de falar Altíssimo. Porque também colocou Jesus nesse nível do extra. Ele não é apenas alto, ele é Altíssimo. Altos são os ordinários, ele é extraordinário. E ele diz: olha, se assim a gente fizer, se a gente abraçar assim a sua palavra, se comprometer com ele, com o que ele diz, a gente vai ser filho do Altíssimo. Porque, gente, olha só, de verdade a gente vive situações e vive muitas vezes na nossa vida, a gente observa isso, tanto mau testemunho. Eu de verdade acredito que pessoas salvas, acredito que pessoas libertas fazem besteira, pecam. Eu de verdade acho que eles caem na lama e ficam lá durante um tempo. Sim, eu acredito nisso, sabe? Mas Jesus falou: cara, assim, você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Se você fizer aquilo que você tem que fazer, se você fizer tudo isso que eu tenho mostrado a você, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu não tenho dúvida, ele é filho do Altíssimo, ele é filho de Deus. Sabe o que está faltando nesses dias? É o mundo dizer isso para a gente, é o mundo chegar para nós e dizer assim: sim, vocês são filhos do Altíssimo, porque o que vocês fazem, o que vocês falam, a maneira como vocês vivem, denuncia quem é o Pai de vocês. Portanto, querido, em nome de Jesus, diante de tudo que nós precisamos fazer para ser extraordinário, talvez isso não te anime muito. Ok, você é conhecido como filho do Altíssimo, ok, isso não me empolga muito. Mas para Jesus isso era empolgante. Para Jesus isso é uma recompensa. No dia que alguém chegar para você e dizer: ok, você é filho de Deus, ele vai estar dizendo para você: você se parece com ele, você tem o DNA dele, você se comporta como ele, você fala como ele, você é o filho do Altíssimo. Isso tem que nos deixar orgulhosos. Isso significa que a gente começou a viver em um padrão extraordinário. Você pode dizer amém? Amém. E uma última coisa, porque é a recompensa que Jesus promete nesse texto. Nesse texto não, mas no contexto. Se lembra há pouco eu falei sobre Marcos capítulo 10, em que Pedro chega para Jesus e diz assim: Jesus, e aí? A gente deixou tudo e veio te seguir. O que vai ser da nossa vida? O que a gente ganha com isso? E Jesus então começa a dizer para eles: olha, vocês vão receber nessa vida 100 vezes mais. Diga comigo: 100 vezes mais. 100 vezes mais. E ele começa a falar sobre bênçãos que nós entendemos que são bênçãos espirituais. Ele fala sobre filhos, pais, mães, irmãos, até que ele chega em campos, porque campo é material. O que Jesus estava dizendo: ei, eu garanto a vocês, uma vida extraordinária vai garantir a vocês bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Você pode dizer amém? Sabe, uma vida extraordinária vai trazer recompensa a você, porque do ponto de vista espiritual, você vai ser a minha testemunha. Você vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer, mas também você vai usufruir
de bênçãos que eu tenho para derramar sobre a sua vida aqui na terra. Talvez na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Eu vou fazer por você, eu vou fazer em você, eu vou fazer no seu casamento, eu vou fazer nos teus planos, eu vou fazer não só na eternidade, mas eu vou fazer aqui na terra também. Portanto, queridos, esse é o desafio de Deus para nós nesse tempo. O Senhor está nos chamando a encarar uma vida extraordinária. Eu quero convocar você nesses dias a levar isso tão a sério, mas tão a sério, que você vai abraçar isso e vai clamar ao Senhor: Senhor, eu quero viver nesse nível. Eu quero que este seja o padrão da minha vida, em nome de Jesus, pois afinal eu fui chamado para isso, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Sabe, a minha oração é que você tenha entendido o teu chamado e a grandeza do teu chamado. E nós precisamos sair daqui essa noite com uma decisão. A gente precisa sair daqui essa noite decidido a viver isso, não menos que isso. Decidido a ser extraordinário e não ordinário. A gente precisa compreender: ok, isso é para mim, eu quero para minha vida. Portanto, gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Ninguém vai ver você, ninguém vai ver você.